Eu nem troquei a animação, eu falei assim, vai essa animação. Eu nunca sei qual é. Eu também nunca sei qual é. Eu preciso fazer um ajuste aqui nessas aberturas, cara. Preciso deletar 10 e arrumar. Me falta tempo para fazer isso, senhor Buriti. Muito ocupado. Tudo bem, como é que o senhor está? Muito ocupado. Como é que o senhor está? Rapidamente. Corrido. Tudo corrido. Tudo muito corrido. Imagino. Mas recados, indo bem. Recados do lado daí, do oceano? Não, aqui tá tudo paradinho, assim. Entrando no verão, a galera vai começar a fazer férias, aí já viu. Boa. Bem, recados do lado de cá do oceano, então, nesse fuso. Caipira Design Experience, dia 30 de maio, tá chegando. Já tá virando lote, inclusive, de ingressos, tem que correr e tudo mais. E para saber mais informações, siga nas redes sociais, no Instagram, tá lá. Okay. Então, esse é o nosso segundo evento que abre, né, que está na temporada de 2026. O primeiro foi Floripa Design Days, agora CDX. Qualquer rede social é procurar Caipira Design. CDX, você vai digitar e vai aparecer lá a capivarinha pixelada. Maravilhosamente. CDX. Boa. CDX. Aí CDX, depois CDX Dex, depois Dex o XConf, que já saiu também a lista de pessoas que vão palestrar. Saiu. Já tem um monte de publicação ali falando disso. O Dex é meio do ano ali, né? Dex é meio do ano, agosto. Né? Aí a gente tem em setembro o XConf. Okay. E aí depois a gente tem, eu preciso só confirmar, DTET. Tinha esquecido DTET. Between, entre o XConf e a última lá. E o Design D&D, em novembro. Então, assim, calendáriozão aqui para você acompanhar com a gente. Provavelmente eu vou estar em quase todos. Que isso, hein? Arroz de festa. Pessoa aqui. Eu vou, e inclusive, fora dos eventos que eu irei ali, só por ir ou para palestrar, alguma coisa assim, exato. E vai ter uns aí legais que depois eu compartilho aqui no canal. É isso, né? Eu não tenho nada disso aí para falar, não. Pra mim, O Buriti só concorda, é isso. É isso. Não, eu não tô podendo ir nessas coisas, né? Então, é só curtir daqui, só acompanhar daqui. E você que está assistindo a gente, né, se conecte sempre com a gente aqui no Bom X, no Design Team, dando like nas lives, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, né? É importante ter isso. Por favor. Boa. Muito bom. E hoje temos uma pessoa convidada com a gente, hein? Um retorno. Um retorno, porque não é a primeira vez. Acho que já passou de... Como é que é? Pedir música no Fantástico, que falam, não é? Pede música, né? São 3 vezes que pede música. Mas é do futebol, você não sabe, é do futebol. Eu não sei. Mas, gente, vamos lá. Chamando com vocês, deixa eu preparar as palmas. A Miri! As palmas são novas, hein? Eles são demais, cara. E, gente, obrigada por me receberem. Não, a gente é que agradece demais você ter topado voltar. Que é isso, né? Topado voltar. E proposto, né? Sim, proposto. É isso que é legal também. A gente gosta de pessoas... Trazendo uma provocação, porque a gente precisa mexer aí nas coisas. Exato, exatamente. Quando a Miris me ligou, né, Miris? Vamos contar o conteúdo. A Miris me ligou e falou, Rodrigo, cara, tem um lugar na agenda do Bom Dia X aí pra gente trocar uma ideia sobre algo que está me incomodando? Eu falei assim, opa, gosto disso. Está incomodando, é aqui o lugar. É aqui o lugar. Miris, por que você me ligou? Qual é a tese? Tá certo. Bom, primeiro, voltando ao agradecimento, obrigada por ter me atendido e ter entendido qual é de onde eu estou falando, né? Qual é o incômodo. Eu já faz algum tempo que resolvi falar de assuntos que não são triviais dentro da conversa de design, principalmente quando a gente fala dos designers que hoje estão em UX e tudo mais. Eu vou chamar de uma transição de carreira, né? Urano estava transitando no meu signo durante 8 anos e foi me trazendo essa mudança. E, brincadeiras à parte, o período anterior a essa mudança,
eu senti que ela era necessária, porque, querendo ou não, depois de muitos anos fazendo a mesma coisa, eu senti que tinha um esgotamento dentro de mim e tinha um questionamento muito forte, porque um dia, falando com um investidor, eu disse: "O meu trabalho hoje é fazer com que pessoas que não precisam de um produto comprem esse produto que elas não precisam com o dinheiro que elas não têm". Quando eu disse isso, eu entrei em crise, porque foi a hora que veio, as pessoas chamam isso de insight, mas eu vou chamar de porrada. Veio uma porrada no meu estômago, porque eu me dei conta que a depressão que eu sentia, ela nascia de um lugar de incômodo de o que é que eu estou fazendo na vida. O que que eu estou fazendo na vida? Se eu estou fazendo as pessoas comprarem o que elas não precisam com o dinheiro que elas não têm. Eu estou sendo prejudicial para as pessoas e estou sendo prejudicial para o meio ambiente. E aí eu me dei conta que eu precisava voltar para as minhas raízes. Terapia serve para isso, né. A gente vai lá, vai para terapia e que se ouve. E eu me ouvi, através da voz do meu pai, que é indígena. E e eu me dei conta que todos os valores que me foram passados nesses anos todos eu tinha deixado de lado em função de coisas que são importantes na vida da gente. A gente precisa fazer patrimônio, a gente precisa ter uma carreira, e quando está fazendo a carreira vai fazer o que o empregador pede, mas que naquele momento não fazia mais sentido para mim, estava me fazendo mal. E aí eu fui visitar de novo a aldeia do meu pai e comecei a fazer, eu vou chamar de uma peregrinação, eh de Oiapoque ao Chuí, e é literalmente de Oiapoque ao Chuí, de todos os extremos e todos os cafundó do Judas de Brasil e América Latina, para encontrar as raízes, as minhas raízes e as coisas que me importam. E aí começou o rolê de ir para as aldeias, de ir para quilombo, comunidades ribeirinhas, de ver que existem outras formas de vida que não são as que a gente vive hoje, isolados, sem território, porque a gente vive num apartamento, numa laje, mas isso não é território. Isso não dá para a gente sensação de pertencimento. Eu acho muito legal vocês terem o programa há tanto tempo, porque vocês fazem existir um pertencimento virtual para uma comunidade de UX. Ao mesmo tempo, esse pertencimento ele é muito frágil e tênue, porque acabou o programa, eu estou na frente de uma tela, um quadrado, e alguém está me pedindo para ser criativo. Bom, aí eu fui mudando, fiz curso de permacultura, fiz curso de biomimética, curso de tudo que você imaginar, pensamento sistêmico, eh, decolonialidade, análise de capitalismo tardio, design regenerativo. Põe aí uma lista de curso, fiz tudo e comecei a vivenciar, fazer isso. Trabalhar voluntariamente para as ONGs, trabalhar praticamente voluntariamente para empresas de impacto da sociobioeconomia. E isso tudo me transformou, mas isso também causou um estranhamento enorme para as pessoas. Ficou todo mundo olhando para mim com: "O que aconteceu com você? Você mudou". O pior de tudo é que eu mudei, mas eu estou mais feliz, né, fazendo o que eu faço. Eh, mas um questionamento muito forte. E apesar das pessoas de eu ver e ouvir constantemente pessoas muito chateadas de estarem trabalhando onde elas estão trabalhando e sendo tratadas como elas são tratadas, as pessoas ficam. E isso é uma coisa para pensar. Respondi sua pergunta, eu acho. Tá. Não, então peraí, deixa eu descer, porque eu dar alguns pontos de claridade para ver se eu entendi. Sua provocação, óbvio que ela se construiu ao longo da sua jornada. Acho que a sua jornada, ela construiu vários pontos de questionamento sobre carreira, sobre nosso papel, sobre o retorno às raízes, nossas origens, etc. Perfeito. Acho que isso para mim ficou muito claro. Mas sua provocação agora aqui com a gente, para a gente debater, para a gente trocar uma ideia,
ela está muito numa questão relacionada à nossa passividade quanto ao que o mercado está se transformando, ela está relacionada a talvez uma rebeldia que precisa existir. É que eu acho que tem... Eu não sei. Tem vários pontos. Miriam, assim, eu fico pensando o seguinte, porque eu acho que tem pontos interessantes no que você está falando com relação à divisão do que a gente precisa fazer sobre o que a gente está fazendo na nossa vida, né? Assim, a gente confunde, tem aquele papo bem clichê, mas que faz um certo sentido, que a gente se resume ao que a gente faz, né? A profissão, ou seja, mas ser designer e a profissão e o trabalho são coisas distintas também, ou seja, atuar com design ou trabalhar como designer ou ter um emprego de design são coisas distintas no final, né? Eu acho que você pode estar insatisfeita com o trabalho, com o emprego que você tem, com o que ele entrega para a sociedade ou não, mas gostar de design mesmo assim e continuar fazendo design e procurar um outro local para fazer design, né? A gente já conversou com algumas pessoas aqui que trouxeram essa provocação também, né? A Alessandra já trouxe isso algumas vezes. Eu fui fazer horticultura, não sei o que lá, eu queria... Então, eu acho que vale a pena você me trazer para a gente um pouco essa percepção é o questionamento sobre estar fazendo design, é o questionamento de onde estou fazendo design, qual é, né? Ou que sou. Gostei, boa. Tá. Boa, gostei muito da provocação, é porque me perguntaram como é que eu vim parar aqui, eu vim parar aqui desse jeito, tá? É isso aí. Mas a gente a partir daqui. É a partir daí. Mas aí vem todo um estudo, né, em cima do que é a disciplina de design e como ela foi construída ao longo de décadas, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, em função de produção ou criação de produtos em massa, produtos, coisas, serviços, etc., em massa, que precisavam ser bonitos, baixo custo e que pudessem trazer lucro para a empresa. Ok, isso é uma narrativa pós-Segunda Guerra que faz total sentido para aquele momento e na qual eu não posso falar nada, porque eu sou, dia 10 de maio agora, eu faço 66 anos, né? Nasci na década de 60, cheguei no momento em que isso estava explodindo. Eu sou da geração que trabalhou para ajudar isso a explodir. Tanto que a minha primeira fase de trabalho foi dentro de empresas tradicionais, criando produtos, fazendo pesquisa e criando produtos para serem vendidos em massa e trazendo muito lucro para o chefe, para o dono da empresa. Só que a gente, quando fez essa criação, em momento nenhum a gente pensou de maneira sistêmica. A gente entendeu que estava saindo matéria-prima de algum lugar, X, para ser transformada num outro lugar Y, portanto tem logística aí, para ser distribuída em outros lugares. Então, se eu estou consumindo combustíveis fósseis, estou fazendo translados que criam calor no meio ambiente, etc., e que, depois que o produto foi utilizado, ele é descartado. Eu nunca parei para pensar que as coisas que eu estava produzindo estavam criando lixo. Essa que é a grande verdade. Na minha primeira fase, principalmente de produtos físicos, eu nunca parei para pensar que eu estava produzindo lixo. A única coisa que eu pensava quero ser aplaudida pelo meu chefe, o meu chefe máximo, Luiz Seabra, né, lá da Natura, que bom que ele gostou do produto que eu criei, porque vai vender de monte e tudo mais. Não pensava no descarte de embalagem, na reciclagem, nem nada. E eu acho que esse é um ponto que, neste momento de mundo, não tem mais como adiar. Que, até no ponto de vista de sociedade, a gente tem uma narrativa e uma construção social para que você não enxergue que existe isso, né? Ou seja, o lixo é escondido, né? Você não sabe para onde ele vai. Existe todo um processo que vai além do design, na real, né? Como sociedade mesmo. A gente... Tanto a natureza aquela coisa que a gente brinca, né? Tem gente que não sabe que o leite vem de uma vaca, né? Não vem de uma caixa Tetra Pak, né? Tanto a vinda quanto a saída, você não é construído para ter essa consciência. Aí acho que a minha pergunta e provocação para você, que eu acho importante, mas eu acho às vezes muito preocupante em como lidar com essa preocupação, que você está falando que você veio de um lugar onde, sei lá, burnout, depressão, questões que eu precisava tratar, me fizeram pensar sobre isso. Aí tem um ponto que eu acho sempre muito preocupante, que
puxa, legal, o design veio disso ali da Segunda Guerra, mas isso é o pensamento dominante do comércio, do mercado, né? É até hoje, é até hoje. É para isso que o mercado está aí, o capitalismo, toda essa discussão mais filosófica que não é tão filosófica assim, mas toda mais que a gente pode trazer. Como é que olhar para isso, ver essa insatisfação, ver que não está no caminho correto e porque, assim, é fácil olhar, se tornar insatisfeito com isso e pensar assim, cara, eu devia estar fazendo alguma coisa mais, talvez não útil, mas correta, talvez, sei lá. Mas como sair, né? Porque, na real, o ecossistema é essa merda, né? É o que você falou, que a pessoa aceita. A pessoa aceita estar no emprego porque, caralho, eu preciso pagar minhas contas e como é que eu faço, né? E não só isso, né? E aí que vem a depressão, né? Porque você tá numa... Caralho, não consigo sair desse ciclo. Você tá numa máquina, né? Uma máquina de moer carne e porque não é o design, sair, né? Tem esse ponto do como sair e tem um outro confronto que eu acho também que muitas vezes... Eu sei que tem a discussão do poder, do design e tudo mais, mas na real, por exemplo, você falou, né, Merigi, puta, lá no começo, quando se construiu o design para este fim, quando se criou essa narrativa do design para esse fim, ali após a Segunda Guerra, esse agente sempre para mim é muito preocupante, porque, na real, quem construiu isso tem uma mão dos designers, propriamente dito, mas, essencialmente, quem construiu foi a classe dominante que queria que esses profissionais construíssem esse tipo de coisa, né? Que vai além do design propriamente dito. Então, às vezes, assim, puta, eu não tenho essa autonomia também, né? Eu, como designer, quem estava lá construindo, não fez isso com essa autonomia, né? É complexo, né? É foda, né? É sistêmico, né? É sistêmico. Acho que e aí eu vou colocar uma coisa para você que, obviamente, eu ouço muito nos meus cursos, porque as pessoas vêm para os cursos de design decolonial, pensamento sistêmico e de biomimética / green skills. Uma das coisas que a gente tem nessa sociedade, Buriti, que eu acho que responde à tua pergunta, é uma necessidade enorme de ver todas as coisas sendo transformadas diante dos nossos olhos durante o nosso período de vida. E eu não estaria aqui conversando com vocês, falando sobre a minha profissão, se mulheres antes de mim não tivessem batalhado para que eu pudesse ter o direito de votar, para começar, depois de trabalhar sem ter que pedir para marido, etc, etc, e aí poder ter uma profissão da qual eu me orgulho de fazer parte. Mas isso, elas não estão aqui hoje, é uma construção de tempo. Acho que a gente, neste momento, vendo essas manifestações, a palavra correta é emergência, né? O que está aparecendo de clima é emergência climática, porque não é emergência de que algo que precisa ser resolvido rápido. Emergência em sistêmico o que está aparecendo de clima é algo que hoje está fora do controle, mas que a gente tem alguma agência para reverter, se a gente parar de fazer certas coisas. E isso significa mudar de postura, questionar certas coisas, introduzir novas práticas e esperar, aí eu vou pelo lado de permacultura mesmo, esperar um pouco para que as coisas vão para um outro lugar. Também acho que a gente quer que todo mundo, tudo se salve. As coisas estão em transformação, não vamos salvar tudo, o mundo vai se transformar, animais serão extintos, algumas pessoas, né, teremos extinção em massa, teremos, fim de papo, mas algumas coisas vão se salvar. E essas coisas que vão se salvar são que o Ilya Prigogine chamou de ilhas de coerência. Grupos de pessoas que já agem de maneira diferente. Então, assim, a gente precisa viver... No contexto geral de sociedade, né? Ou seja, cada um na sua atuação e dentro do seu E microbolha. Poder, né? E microbolha, porque tem a microbolha das comunidades intencionais, que são grupos de pessoas que já existem há mais de 30 anos morando num território,
sem dinheiro. O que eles plantam é o que eles comem, e todo dia alguém de uma das famílias vai fazer a comida no café da manhã, outro vem para fazer almoço, outro vem para fazer jantar. Essas comunidades existem. Elas são super ameaçadas, né? Nem precisa falar, porque elas, assim como territórios indígenas protegidos, quilombos, etc., querendo ou não, a sociedade de consumo vem, né, cercando. Exato. E que, de alguma maneira, esses grupos resistem porque têm lideranças fortes que dizem: não, nós vamos continuar aqui com os nossos, com a nossa cultura, que é fora dessa cultura que os caras estão falando. Esses caras, hoje, se você ficar sem cartão de crédito, né, acabou a luz, acabou a transmissão, né, da informação de um lado para o outro, você tem o que comer, exceto o que você tem na geladeira? Você pode colher um tomate, pode pegar um alface? Não tem, você tem que ir para o supermercado, e sem dinheiro ninguém vai te dar nada. Assim como não tem água limpa. Então essa é a condição em que a gente está, e essa é uma condição que a gente tem que refletir sobre ela. Eu acho que... Fala, Rodrigo. Exatamente. Eu estou escutando vocês aqui, eu tô assim, cara, sim, eu acho que é um nível de consciência coletiva e individual que a gente precisa desenvolver. E aí eu fico assim, associando e fazendo exercício. Tá bom, ok. Eu sou vegetariano, não como carne, sou ativista em vários temas, etc. Minha vida pessoal é baseada num movimento que querendo ou não, quer uma melhoria de algo, porque o que está, não está bem. Agora, e assim, Rodrigo, e dentro do nosso contexto, assim, porque assim, vegetariano, é que assim, gente, isso não tem a ver com design. Isso tem a ver com você como sociedade, como ser humano, e relevante a sua carreira, né? Teoricamente falando, isso. Aí vem mas como aplica isso, né? Vem meu exercício de, tá bom, eu trabalho numa empresa multinacional que exatamente, né, incentiva o consumismo, né? Ou seja, é uma máquina que mostra exatamente essas etapas que a gente está discutindo aqui, e eu sou uma pecinha dentro dessa empresa que, do ponto de vista CNPJ, eu sou irrelevante, né? Onde eu acho que a similaridade com o que a Miris falou é a mesma coisa dessa questão de ter uma comunidade que está como sociedade, né? Por exemplo, que ela falou, tem comunidades que vivem desse jeito, que estão produzindo desse jeito, que estão enxergando a forma como eles se relacionam com o universo atrás, o mundo deles de outro jeito. Eu acho que isso também pode ser levado, né? De uma certa forma, a gente tem essa defesa do puta, eu vou ser um designer, mas eu talvez vou evitar trabalhar num local tal, eu vou evitar fazer uma coisa X, mas acho que é muito mais complexo. Opa. Porque... Para o ponto de vista disciplina com muito cuidado, assim, não acho que é tão mais... Porque, assim, quando você está dentro quando você está numa comunidade como essa, também é complexo, porque no final, as pessoas te obrigam a ter um cartão de crédito, as pessoas a sociedade te obriga, né? De um jeito agressivo, ela te obriga... Porque, assim, no final ela te exclui, ela né? Ela constrói uma narrativa, de que isso não é só isso, Rodrigo, assim, tem uma exclusão real do ecossistema. Mas é a narrativa. Público, dependendo... É que narrativa não tem ação. Aqui existe uma ação real do cara... Se você não tem um emprego, você está excluído da sociedade. Isso é um jeito cruel mesmo. Não, que tem que se fazer para esquecer. Você está excluído dessa sociedade. Não. Dessa sociedade, desse jeito. Exato. E aí, de novo, eu acho que tem uma coisa de escolhas. Hoje existem, né? Existem, eu vou chamar de empresas de transição para esse novo... eu vou explicar a história do Ilha Prigodini e das Ilhas de Coerência. O Ilha Prigodini ganhou o Nobel de Física explicando que quando existe o caos, e, gente, nós estamos na Terceira Guerra Mundial, vamos lá, a gente pode até não chamar ela de Terceira Guerra, mas, historicamente, é a Terceira Guerra, porque tem muitos países contra muitos países.
Acabou. De outra A gente forma, está sim. começando a sentir os efeitos em cima da gente, mas a gente ainda está vivendo em normose, tá achando que está tudo legalzinho, mas não tá. Espera que quando chegar a onda, bater a onda, o negócio não vai ser Até exatamente. porque, Niamiris, acho que o conceito de guerra, ela mudou muito, né? Tipo, ela mudou pra caramba. Eu tava vendo alguns comentaristas falando assim, gente, vocês talvez não vejam explosões como se foi descrito da Segunda Guerra Mundial. É uma guerra, mas ela é bem diferente do que foi, né? O conceito também mudou. Mas ok, desculpa, era só um parênteses. Enfim, temos aí uma coisa para pensar, né? E ele diz o seguinte: temos um caos, e o caos está instalado, tá? Né, existe 6% de pessoas que plantam a própria comida, ou que plantam comida para seres humanos. Então, e o resto tudo é para produzir soja para vaca e porco. Alimentação para Para livestock, para né? alimentação. Alimentação para alimentação da. Isso aí. E aí, em volta desse caos, começam a aparecer ilhas de coerência, que no começo elas são muito espalhadas. Então você tem o cara lá da comunidade, ele existe há 30 anos e ele estava sozinho há 30, 40 anos atrás. Hoje tem um monte de comunidade. Tem o cara da permacultura, que mudou completamente como ele faz agricultura no terreno dele. Só tinha um maluco lá no Rio Grande do Sul que fazia isso, e a Ana Primavesi também, tinha 2 malucos lá, mas agora tem um monte de gente fazendo. Então, essas ilhas de coerência estão começando a se dar a mão. E diz o William Prigodini que quando você junta esse cinturão do lado de fora, que a tendência é pegar e corrigir o caos para a ordem. E eu acredito, eu não fico deprimida mais quando eu vejo o caos, porque eu acredito que a gente quer muito sobreviver. E que a gente quer a ordem, a gente quer generosidade, quer empatia, as pessoas estão começando a se questionar: "Cara, para que eu tenho tanta camiseta, né, guardada, se eu só consigo usar X camisetas?" E as outras estão lá que nem lembro mais que eu tenho. Estão começando a se questionar sobre esse hiperconsumo. Tem muita gente consumindo muito? Tem. Tem tem cada vez mais pessoas consumindo na medida do possível, do que, né, da lembrança, menos, embalagens plásticas, andam lá com as suas garrafinhas e vão pelo mundo. Então está acontecendo. Você pode dizer: "Não, mas só a minha ação não muda nada". Mas se 8 bilhões de pessoas, ou 10 bilhões de pessoas disserem: "Eu não compro mais água nem da Nestlé, nem Coca-Cola da Coca-Cola", ou as bebidas da Coca-Cola, acabou. Um pouco do que você narrou, assim, tem um exemplo, eu acho, não é perfeito, mas é um início de exemplo, que é o tal do Bitcoin, né? Assim, ele é uma contracultura que vem para hoje o mercado engoliu ele, mas ele vem para tentar quebrar um status quo econômico e relacional, né, de países, e você tentar tirar do poder de alguém a forma de transacionar dinheiro e outras coisas. Aí tem uma discussão mais profunda. Mas tudo que você citou, no final, eu enxergo como, de forma simplista, porque eu não conheço muito, que é a contracultura, né? Ou seja, a pessoa que decide começar a plantar da forma dela, o jeito dela, ou seja, por fora, como você mesmo citou, né? Tentar. Agora, eu tenho muita dificuldade de ver isso quando eu olho para trabalho propriamente dito, porque é o exercer. Para mim, é a mesma discussão do, pô, deixa eu fazer uma reforma trabalhista para fingir que eu vou dar poder ao trabalhador para negociar com a empresa, né? Ninguém negocia com a empresa, né, mano? Ela esmaga você e é isso. Esse é o princípio Essa do é a mercado. lógica. Essa é a lógica. Então, como fazer isso, entende? Como você... Porque olhando para trabalho, não estou olhando para a vida, porque todos os exemplos que você trouxe são aqueles exemplos que eu posso tomar uma decisão, ainda que eu ache que não faça uma diferença global, e eu concordo contigo que
no frigir dos ovos a junção das pessoas que vai começar a fazer, é mais fácil, né? Porque como consumidor, apesar de eu achar que o poder é baixo, ele ainda existe. Então, você ainda consegue, de alguma forma, por exemplo, vou dar um exemplo muito bosta, mas assim, existe uma discussão muito no mercado de games aqui, que é, as empresas vêm, começam a aumentar o preço de tudo, os consumidores começam a ficar putos e falam assim, não, mano, chega. Ainda existe um leve poder dos consumidores de dizer, para, eu não vou comprar essa merda, abaixa isso aí. Ainda existe um leve poder disso. Mas quando eu olho para trabalho, eu não gosto de trabalhar desse jeito, eu não gosto de fazer produto desse jeito. Eu acho que é muito mais difícil, né? Como é que você enxerga? Porque, para mim, acho que são contextos muito diferentes, entende? Vou decidir passar, usar a garrafa em vez de ficar comprando coisa descartável. Legal, você tem uma certa autonomia? Tem. Agora aquele botão maldito de conversão, que é uma sacanagem, vai incentivar... tipo assim, não quero trabalhar em banco porque eu não acredito na forma como o banco tal. Você pode decidir não trabalhar nele. Philip Morris, porque tipo esse tipo de coisa. É mais complexo, né? Eu acho que é muito mais difícil, né? Vou te dizer uma coisa. Quando as pessoas me perguntam onde eu posso trabalhar depois de fazerem os cursos comigo, eu digo, olha... É isso. Onde eu vou trabalhar? Então, exato. Então, eu vou te dizer, hoje, as empresas que contratam, elas estão fora do Brasil. Elas estão na Europa, estão em países nórdicos, muito pouco nos Estados Unidos, e agora os Estados Unidos é um pária para muita gente, como lugar para estar. Mas você tem esses outros lugares. E aí eu te diria, olha, você vê, é uma questão de vontade política. Finlândia tem, em Helsinki, o Chief Design Officer da cidade. Então, o pensamento sistêmico e o design, as ferramentas de design que eu ensino lá no pensamento sistêmico, são utilizadas para resolver problemas dos cidadãos. E durante... eu acho que foi 6 anos seguidos, era uma mulher designer, que era a senhora dona de Helsinki, e transformou Helsinki numa cidade muito mais verde. Hoje você tem uma presidente do México, a Claudia Sheinbaum, fazendo coisas que exigem o pensamento de designers para poder reorganizar e reestruturar a sociedade e as leis do país para poder fazer, porque existe pensamento sistêmico ou design de legislação para o público, né, para o governo. Então, talvez não sejam lugares como a gente estava acostumado a conhecer, mas são outros lugares que estão abrindo portas para a gente, como profissionais, porque ninguém está olhando o design como desenhar e fazer algo belíssimo para ser produzido em massa e consumido dessa mesma forma. Mas sim, gente, o gato não é impossível aqui. Perdão. Não, fique tranquila. Eu acho que é interessante porque o que você está trazendo, né, Miris, assim, é um mercado de oportunidades em criação. Em criação. A gente vê, né, igual você falou, existem países que já têm esse movimento, lugares que têm esse movimento, mas, por exemplo, Brasil, eu acredito que, se não for zero, é quase isso. Né? É muito próximo de zero, mas tem lugares que são que são liderados por mulheres designers e que estão fazendo um excelente trabalho, como, por exemplo, o Ceará. O Ceará tem a cidade criativa e o movimento de cidades criativas está explodindo no Brasil, porque se nós não fizermos isso e a gente só depender de agricultura e não tiver outras coisas para ajudar a sociedade a se estabilizar, nós estamos perdidos. No momento em que os ventos do mar, né, todos os ventos elíseos e todos os rios voadores estão mudando de direção, os sinais são de que muito em breve teremos colheitas de grãos aqui no Brasil muito menores do que a gente já teve. A razão da invasão da Amazônia é porque o cerrado não tem mais chuva nem na data, nem na quantidade necessária que já teve no passado. Então, não vai dar para viver disso para sempre. É interessante. Eu acho que
caminhamos para uma provocação de um movimento que existe no Brasil, como você bem citou. Acho que depois, Amires, lista, e eu vou pôr na descrição, né, o que a gente tem, mas também fica uma provocação e um convite para você também se movimentar em prol, né, de olhar, cara, o que eu posso fazer a partir disso? Mas, caminhando para o final, eu falei que eu era a pessoa que cuidava do timing aqui. Antes da gente fechar, eu queria, assim, óbvio que sua jornada é gigantesca, que te levou a essa reflexão, como a gente falou lá no começo, mas o que também você poderia trazer para as pessoas que querem seguir essa linha de pensamento, querem pesquisar, querem entender mais, a forma como construir essa sua forma, assim, algum livro, algum filme, alguma indicação para as pessoas poderem descer esse tema? Tá, eu vou começar por algo mais palatável e mais doce, tá? Que é um livro que não está nem aqui comigo, porque eu sempre dou esse livro de presente, e que é o livro do Peter Wohleben, que é um holandês. Ele era, ele é agrônomo, e ele era responsável pelas florestas de diversos países e tal, e ele usava práticas de engenheiro para cuidar das florestas. E um belo dia, conversando com o senhorzinho e com biólogos, ele aprendeu que as árvores se conversam embaixo da terra através do micélio. Então, o ato de bater na madeira, que existe em tantos povos e que a gente normalmente diz, bate na madeira, não sei o que, é porque todos os povos, quando vão entrar nas florestas, eles batem numa das árvores para que essa árvore, para avisar os espíritos, eles diziam, né? Para avisar os espíritos de que eles estavam entrando e que eles não iam fazer nenhum mal. E aí, quando a gente faz esse gesto, normalmente a gente ouve os clac, clac, clac lá atrás, mas não foi porque você bateu na madeira e o bicho mudou de lugar. Foi porque a árvore lá de trás disse para a árvore da frente: olha, recebi a mensagem. E aí ele mudou completamente a maneira de ver árvores e de ver como elas se comunicam. E eu acho que esse é um livro lindo, palatável e que começa a tirar a gente desse lugar de olhar a natureza como objeto. Como se a árvore fosse uma coisa, um objeto que por acaso tem raiz e não tivesse vida, não fosse senciente. A árvore sofre. Eu sei que eu estou pirando, para muitos eu estou pirando. Não, mas a árvore sofre, e a árvore fica alegre. Então, cara, leiam esse livro, porque esse livro é maravilhoso. Se chama A Vida Secreta das Árvores. Eu não tenho, porque eu vivo dando esse livro. Esse livro me fez ler este outro aqui, que é do Bill Mollison, que pegou as técnicas de permacultura de diversos países, de diversos povos originários, para poder criar o que a gente chama de permacultura. E depois eu fui para biomimética, né? E tudo. Posso mandar uma lista de livros, que é inclusive uma lista aberta que eu fui fazendo para os meus alunos, podcast, vídeos, né, filmes que tem que assistir, porque são importantes e tal. Inclusive tem um chamado A Flor do Buriti, que está agora na Netflix, assistam, que é maravilhoso. E até outro, quando eu vi o nome, eu falei assim: esqueceram o Y. Precisa. Isso aí foi gente da família metida besta que resolveu mudar para Y o negócio, mas é sobre a fruta, é sobre a fruta. É sobre a fruta, e é muito legal o filme, é sobre os indígenas de uma determinada região do país e tal, então, enfim, tem isso, vou te passar. E eu acho que é importante a gente ter consciência dessas coisas, porque essa distância toda faz com que a gente se sinta isolados e impotentes. Portanto, tudo para ser triste. E não somos seres isolados, não somos seres apartados. Se a gente quiser se reunir com a natureza, a gente consegue. Boa, ótimo. Eu acho que a gente
para mim, assim, eu fecho essa nossa conversa aqui com uma visão de lição de vida, de o quanto você quer ser passivo ou ativo, né, numa vida que você está, né, vivendo, mas eu continuo ainda pensando, e continuo, viu, Amires, como que eu posso fazer isso no meu trabalho, na minha vida pessoal, movimentos e números, mas eu ainda carrego esse pensamento, essa reflexão, que eu acho que a gente pode deixar para um próximo episódio, inclusive, assim, de uma forma prática. Diga, pode falar. Eu tenho dito para os meus alunos, porque eles me perguntam exatamente a mesma coisa que você está perguntando ali, e eu digo, seja aquela pessoa que faz aquela pergunta incômoda, do tipo, isso que a gente está fazendo vai colaborar para aquecer o planeta ou vai ajudar a fazer tal coisa? A gente consegue fazer de outro jeito que não precisa ser esse? Porque são as perguntas incômodas que mudaram como a gente fazia o X, que foram as perguntas incômodas. Vou te contar uma história que é verdadeira. A gente estava fazendo a comparação entre diversos carrinhos de compra, processo, né, de coisa, isso era 2010. E comparando os carrinhos de compra, eu falei: olha, se a gente fizer o CEP entrar e puxar a rua, a gente economiza 3 segundos no processo de preenchimento e a pessoa vai deixar muito menos o carrinho. Vamos fazer o exercício? E a gente fez um teste AB, usando isso, e a partir daí, o CEP começou a aparecer primeiro. Isso foi lá dentro do Buscapé, em 2010, 2011. A gente mudou o mercado. Hoje, quando você vê o CEP por último, você fica puto, porque você fala, podia ter me economizado de ter que escrever o nome da minha rua, né? Então, a gente começa questionando. E não é para hoje, a gente está plantando tâmara. Sim, mas aí bate uma outra coisa que eu acho que vale, de novo, ou é outro programa. A gente tem que fazer perguntas boas e inteligentes, porque muitas vezes eu vejo muitas pessoas fazendo as perguntas cretinas. E aí isso é outra coisa. Essa é outra história. Essa é outra história, porque há uma confusão e aí você vê uma galera fazendo só pergunta imbecil. Mas ok, fica a provocação. Agora eu quero ver o Buriti. Buriti, o que a gente fecha agora aqui? Vai lá, sua vez. Ele não estava esperando essa pergunta. Eu acho que é o que eu falei, assim, eu sigo com essa preocupação e com esse incômodo do como trazer isso para um contexto que é muito endurecido, muito complexo, que é o de trabalho, né? Já é complexo por si só na sua vida fazer essas mudanças que a gente vê, né, o mundo e muitas pessoas vindo fazer ao longo das décadas, né? Seja numa escolha de ser vegetariano, seja numa escolha de olhar para a natureza de uma forma diferente, de voltar a viver como uma outra pessoa vivia antes de ter toda essa transformação industrializada e tudo mais. Isso já é difícil por natureza. Mas é possível, né? A gente tem visto provas de pessoas buscando isso. Óbvio, tem seus perdas e ganhos, né? Tem suas escolhas dentro desse processo. A gente estava falando aqui sobre a sociedade default, né? Padrão, e onde é que você se posiciona dentro disso. Isso tem sem dúvida, um peso, mas a gente tem visto que é possível. E o impacto, dependendo do que você está disposto a enfrentar, é tranquilo, assim. Mas acho que no trabalho é muito mais complexo. Então, para mim, fica essa dúvida e essa provocação também da pessoa tentar entender, que eu acho que tem muito do que a Miri falou no começo, que é tudo bem estar insatisfeito. Se você não tivesse insatisfeito, eu ficaria mais preocupado, porque significa que você já está anestesiado dentro de um mundo em que tudo que acontece não está mais incomodando, né? Assim, mas também tome cuidado para não entrar num ciclo de autoflagelação por causa disso, porque realmente eu acho que é difícil sair, né, mano? Não adianta olhar para o seu trabalho e falar assim, caramba, eu estou muito errado, eu sou um demônio por estar nesse trabalho e eu deveria sair amanhã. Calma, vamos pensar e
e buscar caminhos para descobrir como sair, ou como mudar, ou como... Eu não acredito muito em influenciar lá dentro, acho que tem eu vejo mais essa pressão de fora do que dentro do ecossistema ali, né? Mas é tentar ter essa calma também, porque eu acho que é muito mais fácil você cair na depressão ou no desespero do porra, eu estou mal, estou destruindo a humanidade, e eu não acho que a gente tem tanto poder assim, a gente só é uma ferramenta dentro de um poder muito maior. Então, acho que tem que ter... Eu fecharia assim, sabe, Lemes? Toma cuidado. Eu acho que tem que ter pensamento, tem que ser crítico. Se você não for crítico, você está errado, porque está aceitando demais, né? Tem que questionar aí um pouquinho. Mas toma cuidado para isso não te levar para o buraco. E se começar a levar, procura como te ajudar. E eu acho que esse é o grande aspecto que a Miris trouxe, que existem pessoas fazendo coisas diferentes. Acho que o caminho mais próximo de você entender como sair é se aproximar de algumas pessoas que estão fazendo diferente, tentar entender para onde elas estão indo, como ajudar, como se integrar naquilo, talvez, e buscar esses caminhos, né? Porque essas coisas que a Miri citou, tipo, vou trabalhar no governo, trabalhar em algumas iniciativas sociais, é tentar buscar, entender como é que essas pessoas estão indo, o que elas estão fazendo, como é que isso acrescenta nesse contexto. Porque, cara, a real é isso, mano. Assim, o que a gente vive é um mundo, você gostando ou não, capitalista, você não concordando ou não, é o que é, e ele tá aqui para te sufocar até você desistir e aceitar o que ele propõe. E cada um tem sua jornada, né, Buriti? A Miris teve a jornada dela, tem a jornada dela, eu tive a minha, tem a minha, você... Cada um tem sua jornada, né? E aí você vai só entendendo como que ela te influencia, como ela te muda e o quanto você quer mudar e o quanto você quer influenciar. Né? Como é que você consegue mudar, né? O que está em volta disso, né? Eu acho que o tempo de profissão muda, a família que você tem muda, as responsabilidades mudam, a forma como você pode reagir. O nível de entorpecimento e anestesia. O país onde você está, né, mano? Assim, ele citou... Cara, no real são países que já exploraram demais e hoje tem uma condição financeira melhor que permitem fazer isso. Né? Para fazer isso no Brasil é muito mais sofrido. México não. México não, mas sabe o que é louco? Que hoje eu vejo êxodo de São Paulo para cidades como São Francisco Xavier, o interior de Minas Gerais, interior da Bahia. Tem um monte de lugar onde as pessoas estão criando esses polos. É isso, buscar alguém que está seguindo para o mesmo caminho e tentar se encontrar junto. Né? É isso, assim. Mas eu acho que é não ficar desesperado, né? Porque eu acho que isso é um perigo também. Se você achar que você está causando um mal geral sozinho... Não, eu acho que não, Buriti. Eu acho que se quiser entrar em desespero, pode entrar em desespero. É a jornada de cada um. Eu acho que cada um vai lidar da sua forma. Tome cuidado, esse é o ponto. Porque se você entrar em desespero e não tomar cuidado, você vai pro buraco. Sim, pode ser. A gente não quer que ninguém... O problema não é só entrar em desespero. Eu acho que a gente precisa começar a divulgar que existem saídas. E que essas saídas vão exigir de você abrir mão de certas crenças. Existe a crença de que eu preciso ter carro, preciso ter isso, preciso ter aquilo, sabe? Ter coisas. Pode ser que eu não precise ter essas coisas. Eu hoje trabalho com pessoas que estão no meio do mato, estão ganhando dinheiro, exercendo sua profissão, estão no meio do mato, não tem carro, não tem um monte de coisa que a gente valoriza no lugar onde a gente está, e estão bem. Uhum. E bem, quando eu digo, estão ganhando dinheiro, fazendo o que elas fazem. É isso. Então, existe a saída, só que, obviamente, é uma construção. E aí eu estou trabalhando para encontrar essas oportunidades de trabalho. Eu já me lancei lá no LinkedIn, já fiz um monte de coisa, movimentos, e estou pegando de gente de fora para justamente dizer, olha, eu tenho gente preparada, se você quiser, essa pessoa está aqui, está disposta a ir e fazer. Eu acho que, fechando com isso que ela falou, Lemes, porque a real é que não dá para você fazer essa mudança mantendo como o que já é. Essa é a real. Porque, assim, se você... Falando com você como indivíduo mesmo, assim. Por exemplo, o exemplo mais básico que é virar vegetariano ou não, né? Mano, não dá para você virar vegetariano mantendo a forma como você se alimentava. Não existe essa possibilidade.
Esquece essa merda. Não existe isso. Ou seja, se você quer mudar algo, você precisa entender que você precisa ressignificar a forma como você fazia antes e abrir mão de coisas ou não, mas mudar. Isso é um fato, entendeu? A questão do carro é um bom exemplo também. Então, assim, olha, se você quer mudar, talvez você precise entender que carro não é algo que você vai ter e em prol dessa outra coisa que você né? É isso. Qual a sua disposição? E aí estamos falando de trabalho, é a mesma coisa. Talvez você não vai ganhar o que você ganha no banco. Mas também talvez você precise ganhar o que você ganha no banco porque você tem outras coisas, como a Miris falou no começo, que você não precisava ter. E por aí vai, né? É uma construção. Gente, sensacional. Adoro esses papos, essas conversas. Miris, como sempre, convite para voltar. Não fica, né? Já virou freguês, então não tem formalidade. E fica o convite para você que está assistindo, se você gostou, além de dar like, comentar, compartilhar, marcar a gente, chamar a Miris para conversar. Todas as redes sociais dela estão aqui na descrição. Tem que ter comentário e pergunta disso aqui, né, mano? Porque esse tema... Sim, meu amigo. Comenta aí, pelo amor de Deus. Dá sua opinião, diz qual é a sua posição nesse momento. Boa, a gente traz a Miris para responder com a gente. Aí é isso. E é isso, gente. Fechou? Tá bom? Rapazes, brigadão. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E eu e a Miris no show da Lineker, né? A gente se encontra no show da Lineker. Tá, gente, um grande abraço para vocês. Beijos. Tchau, tchau. Beijos.